Queridos e amados irmãos, uma boa noite. Hoje iremos, mais uma vez, procurarmos trabalhar um assunto que nos é muito importante. Hoje seremos breves e vamos procurar de alguma forma deixar claro, através da leitura, como é importante a caridade e você, que é o tema da nossa live evangélica. E nós procuramos em algumas obras, Caridade e Você, para que a gente possa iniciar todo esse encaminhamento que nos parece de suma importância. Porque foi a tônica daquilo que Jesus, nosso Mestre, procurou em toda sua existência entre nós, nos ensinando de uma maneira prática e teórica como procedemos. Não obstante, após seu retorno à pátria espiritual, ele nos deixou, além do seu legado, que iria vir após ele o Consolador prometido. E de fato veio. No século XIX, surgiu então o Espiritismo, este codificado pelo mestre Allan Kardec. E assim, aproveitando este momento inicial, nós vamos iniciar lendo do livro Jesus no teu dia a dia, Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Vejamos a beleza do encaminhamento que esse nosso irmão querido nos levou. O amor é a grande mola propulsora capaz de arremessar a humanidade a alturas até então inatingíveis. Dessa posição, as criaturas poderão enxergar a grandiosidade do Criador. Portanto, ame. O amor é o supremo e permanente condão com que o Criador toca as criaturas, convertendo-lhes a alma inferiorizada nos erros e ansiosa solicitude pela felicidade em vencedora de si mesmo. Portanto, ame. A vida sem amor perde o sentido. A própria vida foi pintada com o pincel do amor, conduzido pelas mãos do Criador. O amor está em tudo e em todos. O amor é o hálito de Deus. Eu, em particular, consegui enxergar o amor incondicional de Deus quando Jesus me aceitou para servir em seu nome, apesar de minhas misérias morais. Desejo que minhas humildes palavras repercutam em suas almas e contribuam para o seu crescimento interior. O amigo José de Moraes. Foi ditado em 23 de fevereiro de 2006. Então está aí
a leitura inicial e convidamos a todos que eventualmente estarão conosco através do YouTube, posteriormente a live que será postada, convidamos para orar. Senhor, Senhor da vida, Senhor da paz, Senhor do amor, Senhor da caridade, Senhor que nos conduz ao caminho, à verdade e à vida. Aqui, mais um momento, estamos buscando de alguma forma ser útil e buscando da mesma forma, rogando aos céus, que essas energias aqui trabalhadas por esses irmãos que Jesus nos indicou para compartilhar conosco essas bênçãos que eles trazem do mundo maior. E na condição de servo dos servos, aqui nos postamos para iniciarmos este momento de encanto, de beleza e de amor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Por seu reino, poder e a glória para todos sempre. Queridos irmãos, nós vamos então ler do livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, ou Francisco Cândido Xavier. O título da página é o título que requer muita atenção de todos nós. Caridade e riqueza. Pois somos a feitura dele, criados em Jesus para boas obras. Paulo, Efésios, capítulo 2, versículo 10. Se acreditas que apenas o ouro é base corrência da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Acentuou a alegria nas bodas singelas de Caná. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois,
que também podes distribuir das riquezas que fluem em ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com que convives, e recebe gentileza e bondade àqueles que te procuram. Não aguardes sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Lembre do título: Caridade é riqueza. E nós, relendo apenas uma dessas frases lindíssimas, que nos ensina a nos libertar dos nossos equívocos num passado distante ou presente, diz assim: recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem em ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Trocando em outras palavras, não podemos tomar o caminho do desculpismo, da fantasia, daqueles que pelos caminhos da nossa existência, quando convocado à caridade, eles fazem com que a pessoa que busca a mão estendida, a pessoa que busca o apoio, que busca o esclarecimento, que busca sair das suas mazelas, das suas sombras, das suas impurezas, aquelas pessoas que estão sofrendo impiedosamente, cegas da ansiedade, próximo da loucura, e por que não dizer do suicídio? Quando essas criaturas irmãs nos procuram em algum lugar, é porque o Pai amado, ainda que sejamos tal qual, como uma noite escura, Ele acredita nos seus filhos, nas possibilidades reais da nossa renovação, da nossa reestruturação moral e espiritual. Ele acredita, por nos conhecer, que Ele nos criou simples e ignorante, que os crimes, seja eles quais forem, que violamos as suas leis, são possíveis de serem retomadas, tirando nós dos armários do nosso coração, as impurezas que criamos, as dificuldades do desculpismo que criamos, quando procurado por irmãos necessitados, deixamos para amanhã, sempre. Isso serve para qualquer religioso, em qualquer situação que nós nos encontramos, em qualquer casa religiosa, seja na condição de um varredor, de alguém que coloca água nos copos, de alguém que estende a mão na porta de entrada para aqueles que chegam, aqueles que arrumam a mesa para aqueles que fazem uso da palavra, aqueles que ficam anônimos lá atrás, buscando de alguma forma na sua oração simples e humilde, participar da sustentação da vibração da casa. Vamos, quando convocados,
na pessoa de um pedinte que se apresenta e nós esquecemos que é o Pai nos fornecendo possibilidades reais para que venhamos nos ajustarmos hoje, já que ontem denegrimos e violamos os seus ensinamentos. Agora, ele busca dentro dos princípios da beleza que lhe faculta a sua alma, ofertando-nos o encaminhamento de irmãos nossos dos mais variados problemas a bater em nossa porta, seja no domingo, no sábado ou qualquer dia da semana, até mesmo num feriado, para buscar uma palavra de conforto, para buscar um agasalho, para buscar um pedaço de alimento qualquer para matar a fome. Queridos irmãos, aonde nós nos encontramos que esquecemos que nós temos DNA do Criador, nós somos centelhas divinas por Jesus pronunciado, porque vamos nos acomodar e buscar longe do nosso lar, encaminhando essas criaturas que nos buscam na pessoa do Cristo, para outros irmãos que muitas vezes não tem nem o que falar, nem o que comer, nem o que vestir, mas usamos do desculpismo, enquanto na maioria das vezes, em consonância com aqueles convivas das casas religiosas, nos vestimos de brandura, nos vestimos de serenidade, de indulgência, de benevolência, nos vestimos de um ser iluminado de caridade. E porque diante de uma situação que nos vem à porta, nós não usamos dessa oportunidade bendita, maravilhosa e divina. Fechamos muitas vezes as portas e mandamos dizer para nossos filhos, nossa esposa, que nós não estamos em casa muitas vezes. E quando estamos, nos apresentamos e dizemos alguma coisa que não é o melhor que ele quer ouvir. E aonde vai o nosso comprometimento com Jesus? Com a nossa renovação que Ele nos concede a todo instante para tirarmos a tinta preta, escura, das nossas atitudes brutas, primitivas, inquietantes. Porque nós não vamos aproveitar essa oportunidade? Quando Ele nos envia esses irmãos, seja no nosso lar, aos domingos, aos sábados, durante a semana qualquer, seja na casa espírita, seja na rua, porque nós vamos sempre buscar o desculpismo. Quando é na rua, estamos com pressa. Quando é na rua, deixamos para depois. Quando é na rua, fizemos que não ouvimos. Mas é Jesus clamando através de irmãos necessitados que nos chama a atenção para o exercício da caridade, que não quer o nosso dinheiro, não quer o nosso lar, não quer os nossos móveis, não quer a nossa roupa. Ele muitas vezes não precisa de nada disso. Ele quer apenas um aperto de mão, uma palavra amiga, confortável, esclarecedora. Se Deus, na sua bondade infinita, através de Jesus,
envia esses irmãos, é porque Ele sabe das nossas limitações e das nossas condições, para dizer, pelo menos, fala, irmão querido, diga das tuas necessidades, estou aqui para lhe ouvir, estou aqui para lhe ajudar, fala, irmão, fala, irmã, vamos ao diálogo, à conversação serena, educada, eivada de esperança, de carinho, de amor. É o que diz aqui. Não precisamos de dinheiro, de moedas correntes. Não precisamos muitas vezes de estar com a mesa farta, com o armário superlotado. Esse irmão não quer isso. Ele já vive em si só, cheio de dificuldades morais, de incertezas, como nós também. Mas se o Pai não dá essas possibilidades, por que dizer a esse irmão o seguinte: amanhã, meu irmão me procura lá no templo onde eu trabalho, ou deixa para quarta, quinta, sexta-feira, dá 5, 6, 7 dias de prazo. Mas o suicídio não espera, o infortúnio não espera, os desajustes psíquicos não espera. Se nós fomos convocados, mostrado pelo Pai na oportunidade renovadora de nossas atitudes, porque vamos protelar aquilo que poderíamos e deveríamos fazer agora. É, em outras palavras, que o nosso querido Jesus nos mostrou em caridade e riqueza. Ele não fala em dar fortuna, ele não fala em multiplicar os valores das moedas no bolso de alguém, não. Ele não fala em entregarmos tudo quanto possível de material. Essas criaturas não vêm com esse propósito. Ele vem como milhares procurar o Cristo para curar a cegueira moral e espiritual e material, para curar suas mazelas e encaminhar para a libertação do homem velho para o homem novo. Há tantas situações lindas que criaturas incontáveis procuraram Jesus e em nenhum momento se encontra no Evangelho ele buscando Jesus para o emprego, não? Para lhe dar uma casa, não? Para ganhar uma guerra, não? Para descobrir instrumentos bélicos, não? Buscavam para o conforto espiritual, buscavam para sanar as suas dores mais íntimas através das dores físicas, que muitos não entendiam naquele período. E hoje, quantas criaturas no nosso meio ainda continuam protelando essa oportunidade? Ó Senhor, está claro. Recorda, pois, que também pode distribuir das riquezas que fluem em ti próprio. Quantas criaturas abraçam e sentem a energia daquela criatura que foi abraçada. Apertam a mão com maior alegria e sentem a energia fluir dessa criatura. Quantas criaturas se aproximam apenas para sentir o sorriso, para receber um bom dia ou boa tarde, para receber um sorriso, um olhar respeitoso e carinhoso.
já se sentem felizes? Já se sentem aliviados dos seus problemas? Aonde estamos, por misericórdia? Que queremos apenas sentarmos no primeiro banco, ter o primeiro nome escrito nos livros desta vida passageira e, quando não bem trabalhada e renovada, sofrimento é inevitável. Se queres tu, Filho de Deus, amenizar ou eliminar as tuas chagas, são nesses momentos divinos que Deus usa da criança que nasce ao velhinho, que chega à idade extrema, para que nós possamos vivenciar este amor. Aonde estamos? Que ainda estamos nesse quadro de cegueira, mas já decoramos tantas frases, tantos livros, participamos de tantas reuniões, de tantos simpósios, de tantos encontros. Tudo é maravilhoso. Aonde está a essência? Aonde está a essência desses encontros? Nós já esquecemos. Batemos palmas ao final do encontro para aquele expositor. Ao chegarmos no seu reduto, no seu retorno, propalamos aos quatro ventos a beleza que foi o simpósio, a beleza que foi esses encontros. E aí? E a nossa prática? E logo em seguida, voltamos a vos dizer: Jesus encaminha mais um a bater no nosso ombro, a bater no nosso portão, a bater no templo que estamos ali trabalhando. E nós esquecemos por completo aquelas palmas do dia anterior, aquele expositor que nos deu condições para reflexão, para a nossa mudança com Jesus, e nós deixamos para trás. E nós vamos, queridos irmãos, para um outro momento. Somos obrigados a diminuir o tempo, pois nós não podemos deixar de deixar claro do capítulo O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Presta atenção, amados irmãos, muita atenção. Que beleza! Como Deus é bom para nós. Não nos abandona. Ainda que estejamos com o coração elameado de vicissitudes, ainda que estejamos com o coração voltado ao nosso primitivismo, à nossa insensatez, à nossa brutalidade, Ele nos oferta e nos possibilita, Ele nos deixa em nossas mãos a oportunidade de, quando partirmos daqui, deste mundo para o mundo real, sairmos um pouco melhor, sermos conscientes que o nosso passado, que não foi melhor, teve hoje para amanhã um impulso, ainda que seja minúsculo, mas com Jesus, com certeza, será firme e consolidado no amai-vos uns aos outros como vos amei, ao próximo como a si mesmo.
Ouçam, queridas irmãs, chamo-me caridade. Siga o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu giro habitual e com o coração amargurado, venho dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas? Preste atenção. Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas, paciência, Deus lá está. Sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia o semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele teizinho que só encontrava num seio estéril, insuficiente alimentação. Alhures, vi meus amigos pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou, por toda parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. É a caridade que nos chama a todo instante para servir aqueles que precisam tanto quanto ou mais do que nós. Por isso é que aqui venho, meus amigos, eu vos digo, ai por aí desgraçados, em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade, eu vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Estão vendo? Aquela colocação inicial. Deus coloca Jesus na pessoa do pedinte, do necessitado. Seja qual for a necessidade, em nossa porta, nosso coração. Cabe a nós materializar a caridade neste momento e dar continuidade ao caminho da vida. Mas, se peço também, dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore
que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, aterei todas as boas ações que praticardes, e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível, não acaba nunca. Estenda a mão amiga e fraterna na renovação de tuas atitudes, destruindo por completo os equívocos de ontem, renovando na caridade inexaurível de bênçãos e de luz. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sobre a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Caritas, martirizada em Roma, Lyon, em 1861. Irmãos, irmãos a quem amamos, como é belo caminhar com Jesus, como é belo sentir a paz dentro de nós, quando estamos a renovar nossas atitudes. Nós pedimos por misericórdia que nossos irmãos que estão à frente nas casas espíritas tenham complacência, se desapegue por misericórdia, com sinceridade, das coisas que não há necessidade, que as posições que ocupamos hoje, na renovação de nossas atitudes, é para que tenhamos o entendimento da nossa mudança para o verdadeiro caminho, para a verdadeira vida. Vamos tentar ler, sem muitos comentários, de André Luiz, do livro O Espírito da Verdade. Lindo. Caridade e você. Caridade e você. Capítulo 16, item 9. Acredita você que só a caridade pode salvar o mundo. Entretanto, não se demore na posição de comentarista. Não fale muito, fale pouco, mas fale construindo a caridade. Não nos diga que é pobre e incapaz de contribuir na campanha renovadora da sublime virtude. Olhe bem. Lembre-se, quando Jesus disse a Pedro, quando questionado sobre hospitalidade, ele disse: Pedro, não deixe para amanhã ou para depois o bem que possa fazer hoje. Se não vejamos, se você destinar a quantia correspondente a um refrigerante ou um aperitivo em cada 5 doses, segundo os seus hábitos, aos serviços de qualquer hospital, no fim de um mês haverá mais decisiva medicação para certo doente. Se você renunciar ao cinema de uma vez em cada 5, endereçando o dinheiro respectivo a uma creche, ao término de 2 ou 3 semanas, a instituição contará com mais leite em favor das crianças necessitadas. Se você suprimir um maço de cigarros em cada 5 de seu uso particular, dedicando o fruto dessa renúncia a uma casa erguida para os irmãos distanciados do conforto doméstico, em breve tempo, o agasalho devido a ele será mais rico. Se você economizar as peças do vestuário, guardando a importância equivalente a uma delas em cada 5 para o socorro ao próximo menos feliz, no fim de um ano, disporá você mesmo
de recurso suficiente para vestir alguém a nudez ameaça, que a nudez ameaça. Não espere pela bondade dos outros. Lembre-se daquela que você mesmo pode fazer. Ou seja, não passe para o outro aquilo que tu possa fazer em nome do Cristo. É possível que você nos responda que o supérfluo é seu próprio suor, que não nos cabe opinar em seu caminho e que o copo e o filme, o fumo e a moda são movimentadas à sua custa. Você naturalmente está certo na afirmativa e não seremos nós quem lhes contestará semelhante direito. A vontade é sagrado atributo do Espírito, dádiva de Deus a nós outros, para que decidamos por nós quanto à direção do próprio destino. Todavia, nosso lembrete é apenas uma sugestão aos companheiros que acreditam na força da caridade e só ganhará realmente algum valor se houver algum laço entre a caridade e você. Chegando no final dessas breves leituras e comentários, nós apenas queremos relembrar a todos, não só dirigentes das casas espíritas, da qual nós participamos, mas a todos os trabalhadores das casas espíritas, que quando alguém lhe bater na sua porta, quando alguém lhe encontrar na rua, na porta de um bar, na porta de um restaurante, na porta de uma padaria, de um supermercado, evidentemente que nós não vamos sair por aí esbanjando. Não é isso que Jesus quer. Mas que tenhamos a sensatez. Ele, André Luiz, ele nos deixa claro que a opção de fazer é nossa. Mas ele leva ao raciocínio lógico que se nós nos esforçarmos em, de cada 5 detalhes ali colocados, que nós direcionarmos a caridade, nós vamos salvar vidas, nos orfanatos abandonados, nos asilos jogados muitas vezes pelas famílias que abandonam e vão embora. Nós vamos dar sustentação, um pão que nós tiramos do saco que compramos. Nós poderemos fazer com que aquela criatura, com aquele pequeno pão, possa caminhar mais alguns quilômetros ou metros, seja como for, e esse novamente receber um novo apoio, uma nova esperança, até mesmo a oferta do emprego, que é o pão que você deu, lhe deu condições de energia ao corpo para ele chegar até essa possibilidade de emprego. Se você que tem em casa dezenas de sapatos, vestido, calças, bermudas, que não vai usar todas, em hipótese alguma, ao mesmo tempo, que possa compreender que aquela criança desnuda, aquele velhinho desnudo, aquela jovem maltrapilha, que nós observamos pelas ruas e às vezes criticamos, que o nosso olhar, muitas vezes, está distante do ensinamento do Cristo na prática, mas nós agasalhamos em público e cantamos em versos e prosas o Evangelho do Cristo, para que as pessoas nos batem palma, ovacionem nossos nomes
Propaguem os nossos nomes. Fantasia, tola vaidade. Procuramos fazer com que todo aquele que chega a nós numa condição de necessitado possa nos ofertar a possibilidade de nós invertermos a posição e nos colocarmos no lugar dessas criaturas, para ver quanto difícil, quanto é dolorido, quanto é humilhante pedir um pão, pedir um agasalho, um remédio, quanto é humilhante. Muitas vezes deixar o nosso filho doente, a esposa doente ou nós mesmos para ir pedir na porta de alguém que nós sabemos que tem alguma coisa. E nós, muitas vezes, batemos na porta e a porta não se abre. Apertamos nos botões mais variados para chamar e todos se fecham com os ouvidos para o mundo e fazem de conta. Irmãos queridos, lembramos, a caridade em você é a caridade com Cristo. Aproveitamos toda a oportunidade que Jesus daqui para frente nos der. Seja uma palavra de conforto, de carinho, de construção de um mundo melhor. Não vamos ser seletivos nas casas espíritas e dar atenção para aquele que no momento não está precisando. Mas dar atenção àqueles que nos parece socialmente mais elevado, economicamente mais elevado, e desprezamos aqueles humildes, do ponto de vista financeiro e social, que é Jesus de volta a nos testar se aprendemos a sua canção, as suas bem-aventuranças. Filhos amados, lembrai-vos, vós sois centelhas divinas, vós sois deuses. Multiplicai hoje o vosso talento. Se ontem guardasse na prateleira do esquecimento, da maldade, da crueldade, da invigilância, do egoísmo, ainda agora, não sabemos sem demora, estaremos na pátria espiritual ou por aqui, ainda carnal. E vamos orando. Pai de bondade infinita e misericordiosa, Jesus amado, Maria Santíssima, e toda essa plebe de espíritos amigos, guias, protetores, anjos guardiões e mentores espiritual, e os demais amigos do Cristo que aqui estão conosco, sabedores das nossas mazelas mais íntimas e da nossa vontade de renunciar todos os males para a eternidade e nos renovarmos a cada instante, fazendo deste corpo carnal, ainda agora, um instrumento de expansão de luz e de amor, eliminando as chagas que produzimos em qualquer coração, de encarnado e desencarnado, e que aquelas criaturas que um dia, ó Deus de bondade, nós ferimos moral ou fisicamente, nós rogamos a permissão e que Maria Santíssima vá até todas as criaturas, encarnada ou desencarnada, levar o nosso pedido de perdão. Mas que possamos, Senhor, todo bem que fizermos, direcionarmos em forma de luz a esses irmãos, tanto quanto aqueles que, de uma forma ou de outra, tentaram nos ferir, anonimamente ou não. Da mesma forma, eles recebam o teu amor, a tua luz, a tua paz. Até breve estaremos convosco, agora usando outras obras e sem demora,
ser útil, Pai, fazendo a caridade, simples e humilde. Graças a Deus e a Jesus. Assim encerramos a live evangélica sobre a caridade da noite de hoje. Que assim seja.